depois de Spielberg ter afirmado com todas as palavras que os americanos vieram aqui e levaram o nosso ET de Varginha, a gente foi obrigado... Você viu essa entrevista dele, Gui? Não vi. Você não viu? Eu não sei se alguém perguntou pra ele, mas em algum momento da divulgação do filme, eu acho que ele tava tendo uma palestra, citou qualquer coisa assim. Perguntaram pra ele se ele conhecia o caso do ET de Varginha. Ele falou, sim, o governo americano foi lá no Brasil, levou 2 extraterrestres de volta pra estudos nos Estados Unidos. Então, ó, o Spielberg tá dizendo aí que roubaram nosso ET, entendeu? Conspiracionista. Mas eu digo mais. Depois de ter assistido Dia D, eu acho que o ET de Varginha não é o único ET que os americanos levaram. Eu acho que o Spielberg conhece mais casos brasileiros de ET e a gente vai conversar sobre isso porque a gente vai falar sobre Dia D. Dia D no Brasil, Disclosure Day nos Estados Unidos, eu sempre fico meio confuso com isso. Mas o novo filme de ET do Spielberg, a gente já falou sobre quais eram as nossas expectativas, o que a gente acha dos outros filmes de ET do Spielberg também. A gente tem um episódio aí no canal, você pode conferir o que a gente acha. Aqui a gente vai partir direto para ação, porque não se engane, esse é um filme de ação. É um filme que tem mais ação do que você esperava, inclusive. É, mais ação do que eu esperava e do que eu queria ver também. Eu acho que correria demais. Guilherme já tá deixando transparecer qual é a opinião dele, mas aqui é o seguinte: o filme Dia D do Spielberg lançou agora em 2026, ele lançou no mundo todo mais ou menos no mesmo dia, né? Mesmo porque todo mundo precisa conhecer a palavra ao mesmo tempo. E ele é um filme que é dirigido pelo Spielberg, ele não é escrito pelo Spielberg. A gente estava dando uma olhada, ele é escrito pelo David Koepp, que escreveu altos e baixos, entendeu? Então, tipo, ele é o cara que escreveu A Morte de Cai Bem. Você já assistiu esse, Gui? Não, né? Não. De comédia, com a Meryl Streep, muito bom. Esse é um dos bons? Esse é um dos bons. Divertidíssimo. Jurassic Park, ele faz esses, ó, um do lado do outro. Ele também escreveu Missão Impossível. Aí você fala, pô, o cara tem grandes filmes de ação aí. Ele também escreveu, por exemplo, aquele Indiana Jones e a Caveira de Cristal, junto com o Spielberg. Aí você fala, bom, ele tem 50% de culpa, né? Mas o Spielberg não escreveu nenhum desses filmes, aliás, né? O Spielberg, ele é mais diretor. Ele também escreveu Anjos e Demônios, e ele também escreveu Inferno, aqueles filmes dos livros do Dan Brown. Eu nem sabia que tinha filme de Inferno. Anjos e Demônios eu ainda assisti. Não, esses dois eu sabia também. Você falou do Indiana Jones, o da Caveira de Cristal e o último aí de 2023. Então, eu queria entrar nesse ponto. Faz um tempo que ele não acerta, na verdade. Eu acho que só tem um. Eu tô olhando aqui. Ele escreveu aquele. É legal. Eu assisti esse do Fantasminha. É bem bolado, pô. É bem bolado. Ele escreveu A Múmia, aquele com Tom Cruise. Esse é horrível. Esse filme é tão ruim que ele foi capaz de enterrar o universo cinematográfico já no primeiro filme. Cara, a proposta, né? Isso é um grande feito, se você for para pensar. Ele também escreveu Indiana Jones, o último, que é bem qualquer coisinha. Você gosta de Presença, eu gosto de Código Preto, filme do Soderbergh. Mas ele escreveu, por exemplo, Jurassic World Rebirth. Eu não sei qual Jurassic World, é o do ano passado esse. 4, eu acho, sei lá. Ele adaptou o próprio livro, um livro chamado Cold Storage. Enfim, ele tá nessa sequência aí a gente chega em Disclosure Day. O filme do Spielberg de 2026. O Spielberg que vinha numa boa onda, não? Vinha? Será que vinha continua? Numa onda. Ele vinha numa boa onda, pô. Ele fez o maravilhoso The Fablemans e ele fez o que eu gosto muito, mas eu não sei se eu sou a única pessoa no Brasil que... Você gosta também de West Side Story, o novo? Eu gosto. Eu nunca vi o antigo, então eu gosto do West Side Story que eu vi, que é o mais recente. Se você é uma pessoa que gosta de West Side Story, por favor, deixa aqui nos comentários, pelo amor de Deus, porque todo mundo que eu converso fala que esse filme é muito chato. Eu adoro esse filme, cara. Eu acho tão bonito, tão bem feito. Ele vinha numa onda boa, né? Você pegar ainda, voltar um pouco mais pra trás, o Player Number One, The Post, são... Eu não vi Player Number One, então eu não posso opinar, mas ele foi meio divisivo também, não? Eu acho que é gostosinho. É Spielberg que, naquele estilo de Volta pro Futuro, aquele Spielberg Sessão da tarde. Sessão da tarde. Filme família, gostosinho.
aqui é o seguinte, então você que já tá aí assistindo a gente, já deixa aí qual que você acha que é o melhor filme recente do Spielberg, qual foi a última vez que ele acertou, se ele tem acertado, e dá uma olhadinha nos filmes do do Cope e diz pra gente o que ele tem acertado também, e por favor, os fãs de... anos. Nos últimos 15 anos, vamos dar um range de 15 anos assim, vamos ver o quanto que ele acerta mais que erra. Esse filme é da Universal junto com a Amblin, né? Então, a Amblin, que é a produtora do próprio Spielberg, ou seja, ele tinha ali a carta branca para ele fazer o que ele quiser. E com essa carta branca, o que fizestes, o grande diretor de blockbusters americano, Steven Spielberg? Eu vou falar primeiro. O Guilherme assistiu e ele já tinha dito mais ou menos qual era a opinião dele, mas ele não falou muito bem dos porquês. Eu fui ver esse filme uns 2 dias depois do lançamento, então eu já tinha burburinhos. Inclusive o PH Santos falou meio mal do filme e uma galera falou pra ele que ele tinha que... Se ele vai lançar antes... Você viu a história? Não. Se ele vai lançar a crítica dele antes do filme rolar, assim, tipo, logo quando o filme... No dia da pré-estreia, ele tem que falar bem do filme. Porque senão ele desestimula as pessoas a irem assistir o filme. Ele fez um textão no Instagram dizendo: eu não sou assessoria. Eu não sou assessoria do filme. Eu sou um crítico. Então eu tenho que falar a minha relação com o filme, né? Aqui a gente é assim também. A gente fala a nossa opinião. Enquanto não cair um cascalhinho, né? Não, mas quando cair também, pô, você fala assim, aí quando a gente conseguir qualquer coisa, as pessoas vão achar que a gente não tá falando a verdade. Aí é o Guilherme, tá vendo? Eu vou ser sempre honesto com vocês aqui. Mesmo tem um preço. Mais uma vez, isso daqui é mais dispensa pra gente do que dinheiro, né? A gente não ganha nada. Mas de qualquer forma, apoie o seu crítico de cinema de bairro, né? É a gente, eu sou o seu crítico de cinema de bairro. No fim das contas, eu já tinha uma expectativa de que o filme não era lá grandes coisas, não era essa grande mousse que ele tinha feito. E eu comecei a assistir e eu fiquei muito empolgado. Eu falei assim, caraca, o que as pessoas não estão gostando sobre esse filme? Tipo, ele tava muito divertido. Eu acho que o Spielberg, ele traz algumas coisas que ele sabe fazer muito bem. Então, é sempre visualmente muito divertido de assistir aos filmes dele. Então, tem umas coisas... a gente vai falar sem spoilers, né? Então, tem uma coisa de um personagem, o olho dele trocar de cor e isso significar alguma coisa. Tem uma certa brincadeira com religião e possessão, por exemplo. São umas coisas divertidas. O Josh O'Connor, ele é um cara... Eu acho ele muito magnético. Eu acho que ele é um dos melhores atores aí que a gente tem na atualidade. Desses últimos que foram surgindo mais recentemente. Eu sei que ele já atua há bastante tempo, mas recentemente ele tem feito projetos um pouco maiores. Especialmente desde Rivais, vamos colocar assim, que é um filme mais do público, né? Eu acho o Josh O'Connor um cara impactante. Eu acho que qualquer coisa que ele faz, ele consegue trazer uma parada nova. Ele faz papéis muito diferentes entre si e ele sempre acerta. Então, acho que aqui ele tá muito bem. A Emily também tá muito bem. Ela é sempre muito boa. Eu acho que como ela faz muito filme de comédia e tal, as pessoas não botam tanta fé na Emily Blunt. Mas ela tá maravilhosa. Eu acho muito legal porque os personagens, cada um à sua maneira, né? Do que se trata esse filme? Esse filme ele vai falar sobre alienígenas. Alguma coisa tá acontecendo. O Josh O'Connor tá fugindo e a Emily Blunt, ela tá sendo impactada por algo sinistro que tá acontecendo. E ambos envolvidos na mesma história, mesmo sem se conhecer, mesmo estando em locais diferentes do planeta, né? Do planeta não, dos Estados Unidos. Porque, novamente, esse filme, os alienígenas, eles têm uma preleção ali sobre os Estados Unidos da América, né? Eles não conseguem chegar em outros lugares, né? Isso aí não foge, né? O Spielberg também é esse cara, né? Então, eu quero falar todas sobre as invasões, isso, né? Porque o que acontece é que é o seguinte, eu acho que nesse começo do mistério, eu acho que o Spielberg ele queria manter esse clima de mistério e ele vai fazendo coisas que são um pouquinho diferentes das coisas que ele já fez. E eu acho que é muito legal. A primeira metade do filme, ela é muito legal. Você tá impactado. A história da Emily da personagem da Emily Blunt, que se chama, eu esqueci agora, Margaret. A história da Margaret é uma, a história do Daniel Kellner é outra, e você vai, tipo, juntando as pecinhas, mas as peças não estão lá para você juntar, então as perseguições são legais, pelo menos as 2 primeiras perseguições, porque toda hora é perseguição nesse filme também.
essas coisas são todas muito saborosas, assim. Ele vai pintando uma miríade de sabores muito divertida, muito gostosa, muito boa mesmo, uma boa sopa. O problema é que da metade pro fim, o Spielberg quis fazer uma coisa que eu sinto que é muito parecida com Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ele quer te pegar pela mão e vai falar assim, a história mesmo você já sabe. Isso daqui não é muito importante. O que importa mesmo é o show visual da coisa. Você que é fã de ufologia, ou você que é fã do tema sci-fi, você que gosta de ETs no geral, né? Você que gosta dessa temática, eu vou te pegar pela mão e eu vou te guiar por uma jornada visual, emocional, muito forte. Então vai ser visceral, vai ser uma coisa muito louca. Eu acho que isso funciona de um jeito tão lindo em Contatos Imediatos de Terceiro Grau. A gente falou um pouco sobre isso no episódio passado, mas eu acho que ele acerta muito. Então você tá vendo Contatos Imediatos de Terceiro Grau, lógico, o de lá pra cá, o tempo mudou e tudo mais, mas você assiste aquele filme e ele é tão legal, aqueles 20, 30 minutos finais, ele paga muito bem todo o mistério, porque você não sabe o que esperar do que está acontecendo. Você não sabe se é um filme de terror, você não sabe se é um filme de ação, você não sabe que tipo de filme é até o final, assim. Ele tem um final que amarra muito bem. Aqui, eu sinto que o final, da metade pro final, a partir do momento em que tem um encontro de personagens e eles vão fazendo a história seguir pra frente, quando ele tem que fazer a história seguir, não funciona, tem pouca coisa que continua funcionando nesse filme. Parece que o filme não para em pé a história dele. E a Beatriz estava comentando uma coisa, e mais uma vez, eu concordo com ela, porque mais uma vez esse é um filme que ele tem medo de se posicionar sobre qualquer coisa. Então é um filme que ele vai falar que tá rolando uma guerra, mas ele não explora muito isso, ele fala que o mundo tá prestes a acabar, mas ele não diz muito bem porquê. Ah, Lucas, mas é só você ligar o jornal e ver. Mas não é, porque, vou pegar um exemplo, ele fala muito claramente sobre guerra na Coreia, e ele usa algumas coisas sobre isso, e tipo, não é o que tá acontecendo agora, entendeu? Ele não vai usar o que tá rolando real, ele não vai marcar no tempo, tipo, Estados Unidos, Irã, Israel, lógico que ele não vai falar sobre isso, entendeu? Ele vai falar sobre uma guerra do mundo, guerra nuclear, prestes a acabar, e ele não explora isso, ao mesmo tempo que ele não fala sobre economia, ele vai falar sobre religião, mas não vai falar muito também. Muitos personagens falando sobre religião, e ele vai tratando essa lógica dos alienígenas como uma religião. Ele basicamente afirma isso, que acreditar nisso é como acreditar em Deus. Ele faz esses paralelos em alguns momentos. Eu falo, nossa, mas esse é o caminho que a gente está seguindo. E pior que isso tudo, essas coisas todas não são um problema do senhor Steven Spielberg. Para mim, essas coisas todas são um problema de roteiro. É o rapaz que escreveu. No fim, o Spielberg também traz seus problemas, porque para mim ele traz seus vícios. Porque se é para ser um final arrebatador visualmente, ele falha porque o Spielberg ele não que ele não consiga, mas ele não traz nada novo. O visual das naves, as missões secretas, o visual dos aliens, a motivação desses personagens terrestres ou extraterrestres, é tudo muito, muito, muito igual a qualquer coisa que você tenha assistido de ET na década de 80, na década de 70, na década de 90. Então, ele não tenta te fazer nada novo, ele tenta te pegar pela mão, mas ele pega você pela mão e fala assim, olha, tá vendo isso daqui? Aí você fala, tá, e aí? Tipo, é isso que você fez um showzão pra me mostrar. E eu acho que na hora que ele te mostra, ele não tem uma mão tão forte, entendeu? Tipo, é uma mão meio ruim de poker. Então, eu sinto que é meio decepcionante o final. Ele constrói muita coisa e da metade pro final você sabe pra onde ele vai, ele chega lá e fala assim, tá bom. Então, obrigado aí, senhor Spielberg. Muito obrigado. Então, eu acho que é um problema de roteiro, mas não é justo falar que é só um problema do texto. Porque na parte visual da coisa, o Spielberg também não consegue entregar. Na parte de inovação, ele não consegue entregar. Eu acho que ele vai te entregar uma história muito mediana, com visuais muito normais. Sobretudo, assim, é uma experiência que derrete, eu acho. Ela derrete no final. O vilão,
todas as lógicas dele, assim, são muito... Tá, pra quê? Eu não entendi, então, entendeu? E aí tem guerra. Cara, é uma salada que no final não é legal, entendeu? Tipo, eu particularmente achei meio decepcionante da metade pro final. Então, ele começa muito gostoso e ele termina meio seco, assim, meio... Diz aí o que você achou do filme, a sua experiência com a parada. Então, eu acho que eu tava com essa expectativa um pouco alta também, e eu acho que eu não tive essa descalibração que você teve, eu não vi o vídeo do PH pra me calibrar. Não, eu também não vi o vídeo, só vi que teve problema. Que é o que calibra, né? Ele é o nível de PH, né? Tá, entendi. Eu fui com muita expectativa ver o filme, assim, pô, é um pouco do que você falou, é Steven Spielberg que no sci-fi, no ET de novo, John Williams, você fala, pô, não, sabe, tipo, tá tudo pronto, assim, o Steven Spielberg em casa, cheque em branco, né, ele vinha numa toada boa, então eu tava com uma expectativa alta pro filme, assim, o filme começa, assim, te deixa muito confuso, assim, com a forma como ele te apresenta algumas coisas. A gente já começa em meio à correria, assim, sabe? Então, não era nem um pouco o que eu esperava. Isso que você fala de ter muita ação, não esperava nem um pouco isso. Eu esperava um sci-fi, um negócio mais denso, mais alienígena, mais ficção científica. E o filme, ele tem muito pouco disso, assim. Ele é, né, sobre aliens de alguma forma, né, o trailer vendia muito isso, a sinopse é sobre isso, como a sociedade vai reagir, descobrindo que tem aliens entre nós, e isso não chega, sabe? Tipo, ele não entrega Não, quase. eu acho que isso não é nem um spoiler. Não tem isso no filme. Entendeu? Ele não discute. Ele tem uma alergia. É o que eu falo sobre o cinema americano não ter mais nada pra falar. Eu falo isso em alguns episódios. Mas parece que ele não quer falar. Ele não quer falar sobre essas coisas, entendeu? Então, tipo, é chato, né? Chega a ser chato como eles evitam falar sobre as coisas, né? E aí o filme parece que evita o tema, e eu falei, pô, em algum momento vai rolar, sabe? Tá acontecendo, tem a personagem, né, e aí você fala, pô, vamos lá, tá confuso, mas a Emily Blunt tá aí, sabe? Tipo, eu vi no trailer um pouco, sabe? Eu tô esperando, ele vem aí. E o filme fica muito nesse negócio de gato e rato, sabe? Tipo, e eu falei, pô, não era isso que eu esperava, mas tá bom. E aí eu fui cansando, assim, eu acho que algumas soluções muito bobas, assim, e é o que você falou, é muito problema de roteiro, mas é o Spielberg que é acima do roteiro, sabe? Tipo, ele pode olhar pra isso e Ele falar, pode falar. pô, cara, tá uma bosta, sabe? Tipo, não vou gravar isso. De cenas do cara ter 50 agentes do FBI e o cara passar de fininho por trás de todo mundo, aí você falar, não, eu vou levantar, eu vou embora. Eu vou levantar, eu vou Tem embora. duas cenas. Porque o filme todo são algumas perseguições, né? Eles estão no ponto A e aí dá ruim e ele tem que sair desse local. É quase uma extração, né? E tem duas coisas, acho que tem duas grandes cenas, que são cenas importantes. Fala, ih, rapaz, e agora? E ele resolve da maneira mais aleatória possível, assim. E aí você pensa, pô, o mesmo cara que fez Prenda-me se for capaz, é esse tipo de coisa que eu vou estar vendo? Não, que isso? É o Steven Spielberg, não é possível. Eu falei, pô, isso vai se justificar lá na frente. Eu falei, não, essas coisas bobas que parecem... Eu, por algum momento, eu me enganei, assim, eu me deixei enganar. Eu falei, pô, o Steven Spielberg, ele não vai fazer um negócio desse. Eu tô vendo TV Movie aqui, sabe? Tipo, eu falei, isso vai se justificar no final. Cara, que loucura, E né? aí, quando começa aqueles negócios dos alienígenas mais intenso e você começa a entender algumas coisas, eu falei, pô, é isso. Ele vai explicar por que algumas coisas aconteceram. E não, era isso mesmo e acabou. Era só muito ruim, muito mal escrito, muito mal planejado. E aí eu comecei a cansar com essas perseguições. O filme ele não para com isso. E aí entra as tais possessões. E aí eu falei, pô, é uma ideia legal, mas o filme, eu acho que ele se repete tanto, e aí ele fica nisso, tipo, aí 3, 4 vezes, e aí perseguição, e cena de trem, que aí filme do Spielberg tem que ter cena de trem, e aí você fala, pô, mas... E é isso, e eu acho que ele constrói tudo pro final,
e ele não se paga, assim, sabe? Tipo, eu acho até legal as montagens, toda a revelação, mas eu acho que tinha que ter pelo menos mais meia hora de filme depois, sabe? Pelo menos 40 minutos depois, porque eu acho que o filme é mais sobre tudo que acontece depois da revelação do que o que acontece antes. Eu não quero antes, eu quero... Você me prometeu depois. Cara, eu acho que tinha que ter o After Disclosure Day, sabe? Tipo, porque... Mas é isso, a gente quer eu uma parte acho... 2? A gente quer Não, o então, cara, Day não 2? sei, porque... Eu não sei se é o que a gente queria, tá? Eu não sei se é uma questão assim... A gente tava esperando um filme que não existe, né? E é bom não falar sobre o filme que não existe. A gente tem que se focar no filme que tá aqui, né? Mas, maluco, eu não tenho problema com um final aberto, tá? Eu gosto de um bom final aberto. Mas eu acho que o que ele constrói nesse filme não é maneiro. O vilão, especialmente o vilão, e não é nada contra a atuação necessariamente do Colin Firth, mas tem esse vilão e tem um boss, um mid-boss ali, que é o personagem Casper Boyd, chefe de segurança. Maluco, nada disso serve pra nada, entendeu? Tipo, parece que esses personagens, eles estão ali pra encher o saco, mas eles não têm um poder de verdade, mas eles são pintados como se eles tivessem algum grande poder, mas eles não têm. A gente sabe que não tem, porque eles não são necessariamente o FBI, né? Eles são uma ONG. Cara, mas assim, é tão mal explicado isso, e eles parecem que tem algum tipo de força e poder, mas eles não têm. É meio estranho, né? Então, tipo, nada se paga. Eu acho que o pagamento do filme é muito ruim. Ele não te entrega nada de uma maneira convincente. Isso é muito decepcionante, cara. Decepcionante. E ele não se paga nem só sobre o final, nem durante, né? Nem aquele negócio de aproveitar a jornada, né? Eu acho que ele fica cansativo, ele fica só prometendo e não vem, né? E não vem. Assim, eu acho que é meio mal construído. Você falou do vilão, dos vilões de todos esses protagonistas que ele cria. Os dois ali eu acho que ele trabalha legal, mas eu acho que o vilão, você não consegue nem entender o porquê que ele tá fazendo aquilo. Pô, Tipo, ele quer o tal artefato, mas pra quê? Por quê? Você tem um e tá fazendo uso bosta dele, cara. Pra que você quer dois? Pra que você quer três? e aí o pior é que assim, eles dão justificativas pra essas coisas, mas as justificativas são as mais estapafúrdias. Então é tipo assim, tem algum momento que dois personagens estão conversando. Isso é legal, parece que vai explicar alguma coisa. Parece que E aí vai ele pra fala algum lugar. assim, não, eu tava protegendo. Aí o outro fala, você tava protegendo o seu poder. Seu poder e dinheiro, patrimônio. Cadê esse dinheiro e poder, então? Porque ele não pode fazer nada. O vilão também, tipo, não é um vilão que vai puxar uma arma e dar um tiro no personagem, no mocinho, entendeu? Tipo, por que não? Então, é um vilãozão mau que não é tão poderoso, tão mau assim, entendeu? E, tipo, eu não entendo, não faz muita lógica mesmo, entendeu? Ele fala uma coisa que esses personagens ficam o tempo todo, e é isso que eles brincam um pouco com religião também, que é uma lógica meio, não, porque se falar que tem ET, vai mudar toda a lógica, a configuração do mundo que nós conhecemos. Como ser humano? Me explica então, constrói esse mundo pra mim, entendeu? Você tá falando pra mim que se tiverem ETs nos Estados Unidos, e isso for revelado, e eles estiverem no mundo todo, porque eu não entendi se é no mundo todo ou se é só nos Estados Unidos. Se eles estão nos Estados Unidos, eles estão lá presos, esse monte de alienígena bêbado, né? Porque, enfim, eu não quero dar spoiler, mas eles dirigem mal, porque eles estão sempre batendo a nave. É muita loucura. Mas a parada é que, assim, se tiverem alienígenas nos Estados Unidos, você tá falando pra mim que as pessoas vão parar de acreditar em Deus, é isso que ele fala, e o que mais? E por quê? Quais são as implicações, sei lá, geopolíticas, entendeu? Tipo, tá tendo uma guerra, certo? Em algum lugar no mundo. Eu não sei também, porque ele não fala muito bem. Isso vai parar a guerra ou isso vai acentuar a guerra? Será que eu achei em algum momento que seria uma lógica meio Watchmen, entendeu? Eu vou dar um inimigo em comum para essas pessoas, porque o final de Watchmen no quadrinho é alienígena, né? Então eu vou dar um inimigo em comum dos alienígenas aqui e aí o mundo vai entrar em paz. Porque agora eles têm que se unir para lutar contra os alienígenas, né? Essa é a lógica de Watchmen no final do quadrinho. Desculpa o spoiler, para quem não leu.
Mas nem é isso que ele faz. Não é nem essa parada que ele faz. Ele meio que não faz meio nada, assim. Novamente, eu acho que a única palavra que fica na boca, assim, por mais legal que seja o começo, é decepção mesmo. Então, tipo, precisava de um segundo filme? Eu acho que não precisava desse, entendeu? Precisava do segundo filme. Me entrega direto o segundo. Esse não, né? O fim desse filme podia ser a metade do filme. E aí passa uma segunda metade. Porra, é um filme de 2 horas e 15. E eles repetem muita coisa. Muita coisa. Muita coisa fica assim. E no começo eu tava, não, eu gosto desse ritmo, desse pace aqui do filme. Ele começa com um pouquinho de ação, e depois ele vai pra uma coisa um pouco mais gato e rato, mas aí ele vai de novo pro gato e rato, ele vai de novo, e aí os personagens fazem as mesmas coisas para fugir dos mesmos vilões, nas mesmas situações, e é um kumbaya desgraçado, e eu não curti, infelizmente, eu queria ter gostado mais. É um gato e rato não tão inteligente, né? Mas Tom e Jerry mesmo, né? De dois atrapalhados se atrapalhando e pra ver quem sai correndo no final, né? Porque é bem desastroso, assim. É meio triste a gente fazer A gente nem grava normalmente quando a gente não gosta, né? Mas é meio inevitável também, porque os dois queriam ter gostado mais, né? Você me falou isso também. Eu queria ter gostado mais. E no fim não é que é ruim também, mas ele é muito mediano, assim. Tipo, ele cai muito mediano. Muito mediano. Ele tem coisas muito legais. Tudo que se tem, a gente tem Como um Domingo. Pô, você falou aí da Emily Blunt, o Josh O'Connor, sabe? Tipo, bons atores, entregando boas atuações. A gente tem alguns pontos muito curiosos, assim, e outros muitos altos e baixos, entendeu? Então é um filme muito inconstante e é meio esquisito. É bem o padrão do roteirista, né? Que é o cara que escreve ótimas coisas e coisas horríveis, aqui ele mesclou. Aqui ele misturou tudo, assim. Cara, é o cara que escreveu o Homem-Aranha lá de 2002, sabe? Também. Tipo, eu não tô falando só de filme... Eu tô falando de filmes pop mesmo, filmes legais, divertidos, blockbusters. E esse filme ele não consegue... Ele fica muito abaixo, né? Até dessas coisas dele. Eu acho que ele podia ter acertado mais, assim. Eu acho que... E você falou da gente falar do filme hipotético, e eu acho que nem é muito sobre isso, assim, sabe? Tipo, eu acho que é a sinopse, é o trailer, sabe? Tipo, é o que o filme vendeu e o que o filme se propunha, sabe? Tipo, a gente vive entre alienígenas, e aí? E aí, e aí que não é bem assim. E aí? Eu que pergunto, eu que te pergunto, né? E aí? Então, é isso, ele não veio aí. Não chegou. Que nota que você deu? Eu dei 2,5. Eu tô pelo 2,5 também. Tipo, infelizmente, ele é a média da média, sabe? Tipo, eu queria que ele tivesse sido muito legal, porque o Spielberg tem até filmes que são meio divisivos, tipo Guerra dos Mundos. Eu tenho que rever Guerra dos Mundos. Mas eu tenho a impressão de que até Guerra dos Mundos é melhor do que sim. E é aquela um filme construção de pai e filha. Pô, ele é bom, né? Ele inclusive, tem lá seus escrito pelo mesmo cara, junto com o Josh Friedman, que é outro colaborador, né, de filmes que escreveu outras coisas como Avatar, Way of the Water, esse último Quarteto Fantástico e tal. Sabe o que eu tô achando? Esse roteirista aí, o David, eu acho que ele assina bons roteiros colaborativos. Esse aqui que ele tá sozinho é um desastre. Aí você pega os bons, tem sempre um segundo, um terceiro nome. Você falou, por exemplo, de Jurassic Park. Tem caras também. Então, é que aí, quando ele tá com alguém que acerta, ele acerta a tabela. Quando ele tá com alguém que erra... Cara, que doideira, né, mano? Enfim, 2,5. E eu acho que pra gente finalizar, esse filme tem uma cena pós-créditos. Tem? Que é claramente... Tem, claro que tem. É que ela já foi lançada há muito tempo. Que é a matéria da Record do ET Bilu. Porque se você é brasileiro, não tem a menor possibilidade de você terminar de assistir esse filme. Ele tem a cena final dele, que quem assistiu já sabe, quem não assistiu vai entender o que eu tô falando quando vê. Você não tem como ouvir a cena final, a frase final desse filme e não pensar automaticamente em busca em conhecimento do ET Bilu.
é isso. Então, busquem comer cimento, façam isso. O Spielberg deve ter comido cimento mesmo. E, cara, é isso. Não tem mais o que falar sobre o Disclosure Day. A gente nem dá pra ficar muito tempo falando mal, porque não tem nada mesmo. Então é isso. Eu tentei gostar, viu, Spielberg? Eu peço perdão pelo vacilo. Peço perdão. Ele pode errar também, né? Não precisava errar agora, mas pode errar. Se você assistiu ao filme e gostou, deixa nos seus comentários, defende o filme. Vamos dialogar saudavelmente sobre cinema, né? Falar sobre o filme, falar sobre outros filmes. Você tem um filme favorito de ET? Deixa aí nos comentários. Fala pra gente. Conversa com a gente. Segue a gente. Muita gente não segue a gente. Muitíssimo obrigado pra você que nos aguentou até aqui. E até a próxima. É isso. Até a próxima e na expectativa do próximo filme do Spielberg aí, porque ele precisa renovar isso aí que eu tô ferido. Tô ferido, forte.